A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A primeira coisa que vamos observar é Paulo elogiando Timóteo, verdadeiro filho na fé. Timóteo, eu ensinei muitas coisas a você e você aprendeu. Você está fazendo tudo corretamente. Agora, eu estou pedindo para você ficar em Éfeso porque as pessoas estão distorcendo os nossos ensinos. Você não, você segue à risca. Você é um obreiro aprovado, valoroso. Essa é a importância. É por isso que, às vezes, quando fazemos reuniões de obreiros, que chamamos uma pessoa para certas consagrações, para certas unções, digamos assim, olha, vamos citar Timóteo. Timóteo era um obreiro aprovado. Timóteo foi um obreiro aprovado, elogiado por Paulo. E não é de qualquer um, é Paulo. Ele recebeu elogio de Paulo, o melhor missionário, o melhor apóstolo que Jesus poderia ter se ele estivesse em carne e osso na terra ainda. Mas como ele não estava, mesmo assim, nós sabemos hoje, não tem missionário que se iguale a Paulo. Pode chegar perto, mas no mesmo nível de Paulo, não tem. E Paulo está alertando ele sobre a loquacidade frívola. São aquelas pessoas que têm facilidade para falar, que têm argumento e certos argumentos falsos que não conduzem a nada. Dizem que são doutores da lei, dizem que são entendidos e não são entendidos de nada. Então, Paulo agora está alertando: tome cuidado com essas pessoas. Fique aí e olhe para que os nossos irmãos em Éfeso não caiam em certas armadilhas. Por isso, hoje, pastores, assim como nós, temos que saber, olha, quem são as pessoas, de onde vieram, por que estão ali. Vou citar um exemplo que eu estava numa igrejinha e as pessoas tinham uma certa dúvida quanto a mim. Um dia eu falei: mas irmão, você é presbítero? Sou. De onde? Falei: da Assembleia de Deus. Mas por que você está aqui e não está na sua igreja? Olha, a minha igreja é longe, então eu não tenho condições de estar gastando dinheiro de condução para lá e para cá, dia sim, dia não, digamos assim. Então eu prefiro ficar aqui. Eu preciso frequentar uma igreja e, como essa é a mais próxima de casa, eu fico aqui. Passou um tempo, Deus me deu a unção ou seja, eu já tinha a unção de Deus como pastor. Foi só uma confirmação quando um pastor veio na minha casa e falou: estou te ungindo a pastor para que você dirija uma das nossas congregações. Passado alguns meses, Deus falou: você sai daí que eu tenho ministério para você.
foi confirmado, então agora eu tenho um ministério, eu dirijo uma igreja, assim, junto com a minha esposa. Aí é diferente. Então a primeira unção vem de Deus, depois vem a unção pelo homem, para que todos vejam a confirmação do que Deus tem na sua vida. E Paulo, então, confirmando Timóteo como obreiro aprovado, assim nós temos que ser diante de Deus, obreiros aprovados. Paulo também falando para Timóteo a respeito das leis. As leis foram feitas para que fossem cumpridas, mas não é para você ficar jogando as leis na cara do justo. Você tem que jogar as leis, dizer o propósito dela para todas essas pessoas que eu citei aqui, os impuros, sodomitas. O que são sodomitas? Daquelas pessoas que moravam em Sodoma, Gomorra, cidades depravadas, que Deus então mandou fogo, enxofre, destruiu tudo, de tanta depravação, de tanta podridão. E hoje nós estamos vivendo quase isso. Falta só um pouquinho para Jesus voltar, para que Deus consuma essa terra de todo o mal que está brotando, gerando e se espalhando por aí. Algum tempo atrás, era até mais fácil, mas hoje está muito difícil a coisa e está cada vez pior. Você não pode expor as suas ideias, você não pode dizer o que é certo, porque o certo torna-se errado, o errado torna-se certo. E assim estava Sodoma e Gomorra, vivendo o errado como se fosse certo, vivendo do jeito que eles queriam. Por isso ele fala, raptores de homens e um monte de coisa errada. A lei, Timóteo, é para essas pessoas. Você não vai impor a lei para os justos, porque os justos sabem o que é certo, sabem o que é errado, e eles seguem o que é certo. Por isso, você corrija os que estão no erro. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Testemunho de Paulo mesmo para Timóteo. Timóteo, eu antes era um perseguidor, eu era um blasfemo, eu era um impuro, mas eu conheci Jesus. A graça de Jesus Cristo na minha vida agora superabundou. Eu quero falar para você de Himeneu e de Alexandre. Esses dois talvez fossem líderes na igreja, dirigentes até mesmo da igreja, que Paulo disse ter entregue a Satanás. O que ele fez? Saiam da igreja. Se vocês não querem seguir a palavra, que é pura, fiel e verdadeira, se vocês não querem honrar a Deus, então vocês vão embora, vocês saiam da igreja e vão viver de vocês. Foi isso que Paulo fez, os expulsou da igreja. É como se eles tivessem recebido uma espécie de exclusão, ou, numa outra palavra, excomunhão. Olha, agora vocês estão excomungados, então não pertencem mais à igreja. Por isso, vocês vão embora. E então, quando a pessoa não está na igreja, se ela não está debaixo da graça de Deus, se ela não está debaixo das poderosas mãos de Deus, ela está entregue aonde? Nas garras de Satanás.
Já que você não quer seguir os padrões de Deus, você vai fazer o quê? Seguir os padrões do demônio. Não que ele pegou e entregou a pessoa diretamente para Satanás. Isso é uma força de expressão, porque eles estavam na igreja, eles estavam seguindo os padrões até o dia que eles falaram: não, isso não serve, eu não quero, não é assim, e vou fazer o que eu quero. Já que você vai fazer o que você quer, você não vai fazer aqui dentro da igreja, não. Você vai fazer lá na rua, na tua casa, no fundo do teu quintal, onde você quiser, menos na igreja, porque a igreja é de Deus e a igreja é sagrada. Por isso que ele fala: entreguei nas mãos de Satanás. Se não está nas mãos de Deus, está onde? Nas mãos de Satanás. Capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Paulo está dizendo: Timóteo, reúna os irmãos, façam suas orações, as suas preces, as suas petições, as suas intercessões principalmente. Interceda pelos enfermos, interceda por aqueles que precisam estudar, interceda por aqueles que precisam de um emprego. E olha, vocês levantem as suas mãos sem ira, sem contenda, porque Deus ouve a nossa oração, mas conforme for, ele não atende. Em primeiro lugar, se aquilo que você pede para Deus não for a vontade dele. Em segundo lugar, se aquilo que você pede para Deus não vai te fazer bem. Em terceiro lugar, se o teu coração não está de acordo com os padrões de Deus, né? Eu estou com ira do meu irmão, eu não quero ver a cara do meu irmão, Deus ouve as nossas orações, porque ele não é surdo, mas ele não vai atender. Por quê? Ele não gosta dessa falta de comunhão, dessa cara virada, dessa rixazinha de um com o outro, nada disso. E ele está falando: olha, as mulheres aprendam em silêncio. Vou pegar um caso que eu estava explicando sobre o tanque de Betesda, quando um anjo vinha e movimentava as águas, o primeiro que entrasse era curado. Isso é lenda, isso é fábula. Fábula, como ele disse aqui, é quando um animal está falando. Quando a mula falou com Balaão, aquilo é uma fábula, porque é a voz do animal. Mas aconteceu realmente. Deus permitiu que a mula falasse para quê? Para que ela se defendesse. Balaão, você me conhece há tanto tempo. Você não percebe que tem coisa errada? E você tem que me bater desse jeito? É interessante a coisa, né? Então, eu estava explicando que aquilo foi escrito para que você entendesse o que acontece. Por que aquele monte de gente no tanque de Betesda? Qual a finalidade?
Se não há uma explicação, você fica sem entender. Então a explicação é: eles achavam que um anjo vinha, movimentava as águas. Em primeiro lugar, um anjo vinha. Quem foi que mandou? Ah, o anjo é de Deus. Não, nem todos são de Deus. Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Então, se ele vinha sem mandar, não é de Deus. Começa por aí. Agora, quem estava no tanque? O principal, a pessoa principal lá no tanque, quem era? Jesus. Ora, o anjo tem autoridade para passar por cima de Jesus, fazer o que ele quer? Claro que não. E o que Jesus fez? O que você quer que eu te faça? Ah, me joga no tanque, porque eu não tenho. Toda vez que eu me aproximo, que eu vou entrar, vem sempre um e entra primeiro. Nada disso. Pega a tua cama, levanta, anda, vai embora daí. A autoridade de Jesus. Quem é mais autoritário do que Jesus? Ninguém. Não digamos autoritário, mas quem tem mais autoridade do que Jesus? Ninguém. Claro, vamos pegar Deus até aí, mas por enquanto, Jesus, naquele lugar ali, ninguém tinha mais autoridade do que ele. Um anjo não tem mais autoridade do que Jesus. E aí, quando você explica algo desse, que a pessoa acha ruim, já está não sendo submissa. Já a pessoa já quer mostrar suas garras. Não, não é assim, você não sabe, você não entende, e começa aquela confusão. Então, Paulo está dizendo: olha, sejam submissas, ouçam, porque era uma época difícil, as pessoas, as mulheres principalmente, elas não tinham aquela condição de aprender. Era trabalhar aqui, na cozinha, no tanque, e assim vai, era o dia inteiro, mas quando tinha uma oportunidade, opa, vou sentar, vou aprender. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar para o meu marido. Meu marido vai me esclarecer. Se ele não esclarecer, numa outra reunião, ele vai e pergunta. Por quê? Paulo está dizendo o seguinte, que a mulher foi enganada. Então, para que a mulher não seja enganada novamente, ela ouça, entenda, aprenda. É isso que Paulo está dizendo. Senta e aprenda. Senta e entenda. Para quê? Para que você não seja enganada novamente. A preocupação de Paulo é essa, porque a mulher foi enganada, a mulher foi induzida ao erro, e o que ela fez? Induziu o homem também. Se ela tivesse um pouco de consciência, ela poderia até ser enganada, mas se o marido não fosse enganado, Deus agiria de uma outra forma, haveria uma outra forma de perdão. Então, Paulo está dizendo: cuidado, porque vocês, mulheres, são mais frágeis, vocês têm um coração mais aberto, o homem já tem um coração mais fechado. E até hoje, quantas mulheres são enganadas? Até mesmo eu olhei uma pessoa, achei que era, não era, eu fui enganado. Por isso que, de agora em diante, temos que ter cuidado e dobrado. Amém?